Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este mesmo objetivo. Por isso recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria do ilustre e culto pastor José Tomás Rodrigues de Lima, e que tem como título, abro aspas, A vinha infrutífera de Israel. Tristes constatações, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a palavra profética de Isaías sobre Israel, a vinha do Senhor dos Exércitos. Também perceber que o início do juízo de Deus começa com a Assíria, levando cativas as 10 tribos do Reino do Norte. E, por fim, praticar, observando que, apesar da triste realidade do cativeiro, Deus sempre manifestará sua justiça, santidade e retidão, conforme é registrado em Isaías, capítulo 5, versículo 16, que leio, abro aspas. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em justiça. O Deus Santo se mostrará santo em retidão. Fecho aspas. Vamos ao texto áureo. Nós encontramos em Isaías, capítulo 5, versículo 7, que leio, abro aspas. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Isso está, conforme dissemos, no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 7. Outros textos bíblicos também inspirativos. Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Abro aspas. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma via na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Fecho aspas. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo, o que vou fazer com a minha vinha? Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela.
também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Os homens de Judá, são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas não houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Vamos pular para Isaías capítulo 5, versículos 13 a 16. Abro aspas. Portanto, o meu povo vai para o exílio. Por falta de conhecimento, a elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará, e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Pulemos agora para a parte da introdução. A lição de hoje tem uma peculiaridade muito especial. Ela é profecia, parábola e poesia. Como o próprio texto diz no verso 1 que lemos, é um cântico de amor. E como um comentário bem o lembra, é um dos mais belos exemplos da arte e habilidade do profeta em todo o livro de Isaías. Isso mostra como o Espírito de Deus pode inspirar e capacitar um servo do Senhor para transmitir mensagens severas e mesmo assim tocar as cordas do coração. Com efeito, a mensagem divina, através do seu profeta, era forte e dura. Afinal, trata-se de palavras que anunciam o juízo de Deus sobre o seu povo amado. E há um motivo grave. Aqueles que foram escolhidos dentre outras nações para serem como uma vinha frutífera, falharam. E o dono da vinha está decepcionado, insatisfeito. E o tom alegre costumeiro nas festas da vindima, a colheita, tinha algo agora de azedo. Isso aparece mais fortemente no texto hebraico, que usa um jogo de palavras muito semelhantes, porém com significados diferentes. Estudemos, pois, esta lição, procurando extrair preciosos ensinos de uma canção-reclamação. Isto mesmo, canção-reclamação. Vamos dizer assim, nela é possível fazer 3 importantes e tristes constatações. Observemos. Tópico 1. Refere-se à vinha, é o povo de Deus, ele é o seu dono, conforme o verso 7 que já lemos. A Bíblia é rica em ilustrações e figura de linguagem. Isso facilita muitas vezes uma compreensão melhor dos seus ensinos, embora às vezes cause alguma dificuldade ao leitor moderno por desconhecer os costumes da época. Convém notar. Ponto número 1. Vinha é o lugar de trabalho.
e trabalho geralmente em grupo, ou pelo menos com mais de uma pessoa. 2. É também, como já foi dito na introdução, espaço para cânticos de alegria em virtude de estar sendo produzido o alimento. Ponto número 3. Uma vinha sempre tinha um proprietário. Com esses informes esclarecedores, portanto, temos o pano de fundo bíblico, teológico, para o ensino cristão conforme segue. Item A. O povo de Deus, chamado por ele e separado para ele, é, abro aspas, vinha santa, fecho aspas. Esta é uma verdade preciosa, repetida muitas vezes no Antigo Testamento e reforçada na Nova Aliança. São inúmeros os textos que falam sobre isso. Bastam estes a seguir. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Salmo, capítulo 30, verso 4. Isaías, capítulo 62, versículo 123. Romanos, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Impressionante. Vamos para a parte B desta lição. A vinha, portanto, não está abandonada, no sentido de esquecida por seu dono. Está, por vezes, sim, descuidada por parte dos seus trabalhadores. Consequentemente, o dono tomará providências, e até mesmo drásticas e punitivas. Agora vamos ao tópico 2, cujo título é As expectativas do dono da vinha. O texto dessa poesia-profecia é muito claro quanto ao desejo do proprietário da vinha. Destaquemos 3 aspectos. A. Ele esperava uma produção de qualidade, uvas boas, mas as uvas eram bravas. Num salto para o Novo Testamento, temos o ensino de Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João sobre a frutificação do seguidor de Cristo. E se ouvirmos o que Paulo afirma em Efésios capítulo 2, versículo 10, temos ali um perfeito paralelo doutrinário para o que Deus estava desejando ver no povo da antiga aliança. Ele esperava ver justiça administrada fielmente por seu povo. Ao invés disso, constatava injustiça, egoísmo, bebedeiras, abuso de poder, etc. Inclusive o velho e sempre recorrente problema do uso da terra. Tudo isso, fruto que não era fruto, mas frustração aos olhos de Deus. Não que a natureza imutável, o Senhor Javé, seja afetado, propriamente dito, mas é uma verdade bíblica, que o Espírito de Deus pode entristecer-se em virtude das atitudes humanas contrárias à sua vontade, conforme registrado em Isaías capítulo 6, versículo 10, que leio, abro aspas, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos,
não ouçam com seus ouvidos. E ainda, Efésios capítulo 4, versículo 30, abro aspas, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aplicação para a reflexão. Será que, olhando para a sua igreja hoje, o proprietário da vinha se alegra? Ou tem a mesma decepção como aconteceu em relação ao seu povo no passado? Vamos ao tópico terceiro. O direito absoluto do dono. Nesse tópico é conveniente e mesmo necessário enfatizar: o dono da vinha é o Senhor dos Exércitos, o Santo. Quer dizer, tem o comando de tudo e é sobre todo separado da sua criação. Este é o sentido original da palavra hebraica kadosh. Os estudiosos do Antigo Testamento sugerem que a expressão hebraica original, traduzida por Senhor dos Exércitos, contém a ideia de Deus como supremo organizador do universo. Portanto, aquele que tem sob seu comando toda a criação, seus olhos estão sobre toda a terra, conforme registrado nos Salmos capítulo 33, versículos 13 e 14, que leio: O Senhor olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. E ainda Salmo capítulo 11, versículo 4. Abro aspas. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Fecho aspas. Vamos para o ponto número B. Ele é um dono extremamente zelado. O zelo do Senhor Javé é tão grande que por vezes parece ser comparável a ciúme. Mas não é aquele sentimento humano e muitas vezes danoso. Trata-se, isto sim, do amor divino, que não admite qualquer concorrente, o que de fato não existe. Mas o coração do homem muitas vezes está dividido e não dá toda a honra ao Senhor Deus. Letra C, ponto C. Em seu zelo, o divino dono cuida da sua vinha. Isso implica procedimentos que vão desde a poda, a limpeza e até mesmo os galhos secos. A ilustração feita por Jesus, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 15, torna isso evidente. O corte, então, torna-se um juízo, e o povo de Deus, os amados do Senhor, sofreu as consequências do seu desvio em relação aos caminhos de Javé. Foram levados cativos para uma terra estranha. Que sofrimento! A linguagem da profecia é fúnebre, macabra. Os infiéis serão levados ao Sheol, sepultura, ou reino dos mortos, às vezes entendido como inferno. Esse estado termina toda a vaidade dos poderosos. Vamos para a letra D. O dono da vinha, por fim, será exaltado. Isso aponta para um final glorioso depois da catástrofe.
O Senhor é santo e justo. Por isso a desobediência não ficará sem castigo, mas haverá restauração. Quando o povo se arrepender e finalmente há de glorificar o nome do seu dono. O apóstolo Paulo, referindo-se ao povo da antiga aliança, diz que abro aspas, remanescente, fecho aspas, será salvo, isto é, aqueles que aceitarem o Messias de Deus, conforme registrado em Romanos, capítulo 9, versículo 27, que leio. Isaías exclama com relação a Israel, abro aspas, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. E um dia tremendo e glorioso, todos reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor, conforme registrado em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 12, que leio. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Não esqueçamos que o Pai e o Filho são um. A exaltação do Filho é a exaltação do Pai. Aplicação e conclusão. O povo de Deus, que é a igreja, é propriedade exclusiva de Deus, conforme registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que leio. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecho aspas. Como tem sido nossa própria avaliação em termos de compromisso com a nossa chamada e vocação para sermos constituídos como vinha de Deus? Portanto, terra produtiva, dono do universo? As constatações divinas em relação ao povo da antiga aliança foram muito tristes. Conforme o texto base de nossa lição de hoje, mas com a ajuda do Espírito Santo dado à Igreja como ajudador perene, constante, o povo da nova aliança há de produzir bons e permanentes frutos. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Ponto número 2. Na condição de lavoura de Deus, conforme registrado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, em Jesus, os crentes têm uma sublime tarefa, dar muitos frutos, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que leio, abro aspas, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Como está a nossa produtividade? Não tanto em termos de ativismo religioso, mas bem mais do que isso. Nosso cuidadoso engajamento no reino de Deus seja aprovado em todos os seus aspectos e principalmente no testemunho cristão perante o mundo incrédulo e perdido. Que o Senhor,
absoluto dono da vinha, nos ajude e fortaleça, enchendo-nos de alegria para sermos bons trabalhadores. E a seara, a vinha preciosa de muitos trabalhadores. Daí a recomendação do divino dono. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Amém.